Muito bem, senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos lá, nós estamos aqui para então começar a conversar sobre um assunto tão importante. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de apertar também o sininho para receber as notificações. Como você bem sabe, a gente sempre está colocando aqui alguma revisão, alguma videoaula, cara, que pode ser muito útil para você, Ou se você for fazer uma prova, ou se você for até mesmo estudar sozinho, né? Porque quem não gosta de estudar história, né, senhoras e senhores? A melhor matéria de todas. Então, a gente sempre gosta de estar alimentando o canal aqui com algumas videoaulas, né? A gente aproveita também para convidar você a conhecer os outros vídeos aqui do canal. Well, very good. Let's begin. Famoso Let It Go. Let it go, let it go, let it go. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre ele, The United States of America. Exatamente, minha gente. Vou fazer uma revisão aqui, breve, rápida, sobre um assunto extremamente importante, que é a independência dos Estados Unidos da América, a chegada dos peregrinos ingleses às 13 colônias, que você sabe foi marcado por muitas dificuldades, né? Desde a saída lá da Inglaterra até a chegada na América do Norte, extremamente importante da gente compreender. E a gente está naquele ciclo, naquele contexto das revoluções, né, gente? As mudanças drásticas, abruptas, mas que vão propor aqui uma nova forma de lidar enquanto governo, política, sociedade. A gente está num contexto do século das luzes, século XVIII, o iluminismo, convencendo através dos ideais a população a pensar o governo e a política de uma forma diferente. Então nós sabemos que a Revolução Americana faz parte desse conjunto de mudanças que não vai ser só nos Estados Unidos, mas também na França, na Inglaterra, a revolução industrial que o mundo vai viver. Então nós precisamos ficar atentos a isso. Essa sociedade que está tentando ser mudada, não se esqueça, gente. Uma nova sociedade. Cadê o terceiro estado lutando, brigando para ser o quê? Chegar aonde eles queriam na sua luta por direitos, né? Direitos esses que necessariamente eram direitos políticos, né, minha gente? Então, necessariamente, uma sociedade precisava ser modificada. Então, sempre quando se há uma necessidade de modificar a sociedade, nós vamos falar dessa ideia de revolução. E aí você já sabe, né? A ideia iluminista era crítica ferrenha do antigo regime. O antigo regime, essa estrutura antiga, arcaica, cara, que precisava ser superada, que representa o quê? Representa o absolutismo, ou seja, o rei absoluto, o clericalismo, que é o poder da igreja, legitimando o poder do rei, e o mercantilismo. O que era o mercantilismo, minha gente? Não se esqueça que era basicamente a dominação desse rei absolutista sobre a economia, uma economia extremamente marcada pela intervenção. Né? Então nós estamos falando especialmente de uma sociedade desigual, onde a gente tem uma classe muito privilegiada, a nobreza, a elite, e uma classe sem privilégio. Qual era essa classe sem privilégios, minha gente? Você já sabe muito bem. Burgueses, camponeses, artesãos, trabalhadores de uma forma geral, que não conseguem ter aí o seu espaço na sociedade e pagam os impostos, minha gente. Pagam os impostos! E aí que tá o problema. Pagam os impostos, mas não podem participar ativamente da vida política. Portanto, uma sociedade muito desigual, né, minha gente? Então veja, sociedade, política e economia vão configurar esse antigo regime. É isso que se busca mudança, é isso que se busca ser mudado. Então esse mundo onde clero e nobreza estão oprimindo o terceiro estado é o que se pretende ser mudado. Então vamos a ela! American Revolution! Muita gente sabe que os Estados Unidos é uma grande referência, uma potência e o grande representante do capitalismo, né, cara? Agora, o que muita gente não se dá conta é como essa história surgiu, como esse país surgiu. Minha gente, não se esqueçam que, basicamente, a América do Norte era colônia da Inglaterra. Então, quando a gente fala 13 colônias, a gente está se referindo ao número de colônias que estavam presentes ali na América do Norte, número de colônias da Inglaterra. Então a gente pode chamar esse conjunto de colônias na América do Norte de as 13 colônias.
Então perceba o seguinte, nós temos as colônias do sul, aqui está uma diferença poderosa com as diferenças da colônia do norte, então cuidado com isso. Na colônia do sul, nós vamos ter basicamente uma liberdade extremamente conectada com a Inglaterra. Porque a gente está falando de um domínio, de um monopólio, a gente está falando de uma característica de escravização, isso no sul. Então nós estamos falando ali da Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul, da Geórgia, da Maryland. São as colônias do sul, então que são marcadas muito fortemente, gente, por esta razão. Ou seja, marcados por propriedades chamadas latifúndios, mão de obra escravizada, africana. A gente tem também um comércio externo, ou seja, tudo que se produzia aqui mandava para a Inglaterra, e uma monocultura. Ou seja, o que quer dizer essa monocultura? Só se plantava uma coisa só. Qual era a monocultura das colônias do sul? O algodão, minha gente, isso mesmo, você já se conectou com a Revolução Industrial, então você sabe que o algodão era matéria-prima para as indústrias na Inglaterra. Já ao norte, o que nós teremos ao norte, minha gente? Uma colônia de povoamento, ou seja, uma certa autonomia comercial, porque eles são frutos de uma burguesia. Essa burguesia vem fugida da perseguição na Inglaterra. Então você sabe o BO que a Inglaterra vai enfrentar relacionado àquela questão religiosa, né? Então ora entra um rei católico, persegue os anglicanos, ora entra o rei anglicano, persegue os puritanos. Então a gente vai ter várias questões religiosas na Inglaterra que vão fazer com que essas pessoas saíssem justamente daquela região inglesa e viessem para a colônia, né? Exatamente, um ponto de vista importante. Então o norte vai ser o oposto do sul. Enquanto no sul temos aquelas características, no norte nós temos pequenas propriedades, nós temos no norte aqui um comércio interno, minha gente. Além do que, nós temos no norte a burguesia muito forte, então isso tem que estar claro para a gente, sobretudo nesses aspectos. Então, policultura, além da policultura, pequenas propriedades e o comércio interno, e já não pode deixar de falar, né? Uma mão de obra assalariada. Muito bem. Então veja, as 13 colônias tinham uma colonização bastante diferente daquelas colônias espanhola e portuguesa, como a gente já estava acostumado nesse sentido, né? Então, apesar desses caras estarem sujeitos a metrópole, que era a Inglaterra, os colonos podiam realizar um comércio livremente com o Caribe, com a América Central ali e também com a África. Nós chamamos esse comércio de comércio triangular. Então, o que era o comércio triangular? É esse comércio onde você tem basicamente uma saída entre a América do Norte, América Central e África. Isso é extremamente importante, porque está falando pra gente que esses colonos tinham certa liberdade, ou seja, certa autonomia política e econômica. Então a administração na colônia, ela era uma administração light, mais leve. O grande problema, minha gente, é justamente a Guerra dos 7 Anos, não é? Então a Guerra dos 7 Anos será esse grande momento em que vai mudar a administração. O que foi a Guerra dos 7 Anos? A guerra entre França e Inglaterra, você sabe, né, cara? França e Inglaterra disputando os territórios da América do Norte. E essa disputa por essas rotas comerciais vai levar até mesmo lá na América do Norte uma disputa ferrenha. Mas veja, é uma guerra, né, gente? Então guerra vai dar crise para tudo quanto é lado. Para a França vai dar crise lá na França, que vai gerar a Revolução Francesa. Aqui vai dar crise aqui, que vai gerar a Revolução Americana. Então veja só, a Inglaterra vai vencer, vai tomar essas terras americanas que antes pertenciam à França. Porém, o que a gente vai começar a ver? Que basicamente, mesmo sendo a vencedora, a Inglaterra vai ter a sua economia abalada, minha gente. É uma dívida, é uma guerra, tem que ter alimento, tem que ter armamento. Aí é que vem a grande questão, né? Como que faz um governo para ter dinheiro para aumentar a sua arrecadação? Como que um governo pode fazer para aumentar os seus recursos? Só tem um jeito, minha gente:
politicamente através de impostos. Então vocês estão vendo só, toda essa liberdade que eles tinham aqui de fazer um comércio ou com a América Central, ou de fazer um comércio lá com a África, isso aqui, minha gente, vai acabar. Essa liberdade vai acabar, porque a Inglaterra precisa de cash, a Inglaterra precisa de money, e para isso vai precisar aumentar o número de impostos aonde? Na América do Norte, nas 13 colônias, né? Então veja como que isso é importante, né, minha gente? Daí nós vamos ter então várias taxas e vários impostos que vão começar a surgir a partir daí. Visando então acabar com esse problema econômico, o que a Inglaterra fez? Começou a proibir aquele comércio triangular e aumentar o valor dos impostos. Olha essa tabela que nos mostra quantos impostos vão começar a existir. Primeiro deles, a Lei do Açúcar, em 1764. Então a gente está vendo basicamente uma notícia não muito boa para os colonos, que a partir de agora vão ter que gastar mais para adquirir as suas mercadorias, né? Então, para fazer valer essa lei, a Inglaterra vai basicamente instituir uma corte na América para fiscalizar. Então, a perseguição vai ser grande, minha gente, vai ser grande. É claro, os colonos vão tentar driblar tudo isso. Só que ao perceber que os colonos estavam conseguindo driblar esses impostos, eles vão começar a colocar impostos sobre tudo, né? Então no ano seguinte, 65, a lei do selo, que vai exigir o papel timbrado, aquele selo de carta. Em todos os documentos vai ter esse selo, então as pessoas vão ter que começar a pagar. Em 67, o ministro inglês Charles Townshend vai colocar e vai propor vários impostos, esses que vão ficar conhecidos aí, como vocês estão vendo, como Atos Townshend, que levam justamente o nome desse camarada, né? Percebam que esse cenário vai começar a trazer vários outros impostos, minha gente. Essas tributações, elas vão começar a trazer um sentimento de inquietação e descontentamento na colônia. Cada vez mais, esses colonos vão tentar evitar os produtos ingleses para não pagar esses impostos. Então veja, para alguém que estava acostumado a ter certa liberdade, agora a situação mudou, principalmente então o ponto-chave da virada, a Guerra dos 7 Anos. A grande questão vai se dar aqui em 1773, né? Na Lei do Chá. Você sabe, a Lei do Chá vai prejudicar o comércio interno de uma forma gigantesca, já que muitos desses comerciantes eles faziam dentro das colônias inglesas. Então, basicamente vai aumentar o preço. Mexe em tudo no inglês, mas não mexe no chá. Você sabe que o chá é cultural para esses caras, né? Para os ingleses. Ou seja, mexe em tudo, cara, mas não mexe no chá dos ingleses. Não se esqueça, esses colonos que estão aqui na América do Norte, aqui, né? Hello, my brother, I'm here. Não é aqui, né? Eu tô no Brasil agora, né, cara? Mas os caras que estão lá, né? Lá em cima, na América do Norte, eles eram ingleses, não se esqueçam. Então, para demonstrar a sua insatisfação e a sua ira contra todo esse, principalmente a Lei do Chá, mas contra todos esses impostos, eles fizeram uma invasão aos navios da companhia que estavam trazendo chá inglês no porto de Boston. E ali, fantasiados de nativos indígenas, os manifestantes despejaram todo o carregamento no mar. Olha aí que coisa maravilhosa, a imagem de Nathaniel Courier, a destruição do chá no porto de Boston, naquele evento que ficou conhecido como The Boston Tea Party. The Boston Tea Party. Bom, como você sabe, é a festa do chá de Boston, e os ingleses consideraram esse protesto uma coisa assim inacreditável, insuportável, e eles vão ter até que se levantar contra, e a coisa vai ficar pesada, minha gente, a coisa vai ficar pesada, porque a Inglaterra vai achar isso uma revolta, vai achar isso uma desonra, vai achar isso uma afronta muito grande, e vai ter um resultado muito negativo. The Boston Tea Party, como você consegue ver nessa imagem, demonstra a destruição do chá no porto de Boston, como é o próprio nome desta imagem. Então olha que coisa, né? Quem não participou e ficou muito triste foi Napoleão Bonaparte, porque você sabe, ele era bom na parte, bom na party, bom na parte, bom na... Não,
Deixa pra lá, essa piada é muito ruim. Mas The Boston Tea Party foi o grande momento em que os colonos se ergueram, se levantaram contra todos esses problemas. Aí você sabe, a Inglaterra vai ter que se levantar, né, gente? Aí vem as leis intoleráveis. Ou seja, primeiro um conjunto de leis, The Boston Tea Party, e aí como que a Inglaterra revida? Com as leis intoleráveis. São as leis de coerção, né? Então, assim, o fechamento do porto de Boston, os colonos foram obrigados a ressarcir todo o prejuízo que eles fizeram aqui. Então, os soldados britânicos agora iriam marcar presença, iriam até prender os colonos que se levantassem contra o rei da Inglaterra. Então, veja, gente, isso é um problema sério. Então, o que esses colonos estão agora, de fato, questionando? Eles estão agora, de fato, questionando esse levante, não é? Um levante que é o poder do rei. Então, como é que pode o rei da Inglaterra ter poder na América? É isso que os colonos estão começando a questionar. E, é claro, tudo isso vai levar a um processo de emancipação política, o caminho da independência, the Founder Fathers, os pais fundadores da nação, da The United States of America, exatamente, minha gente. E eles vão começar a se reunir. Então a reação colonial vai se dar, o caminho para a independência e o processo de emancipação política se dará a partir de uma reação colonial. Como que vai se dar essa reação colonial? 2 reuniões, primeiro Congresso da Filadélfia, segundo Congresso da Filadélfia e a Guerra da Independência. Então vamos lá, o primeiro Congresso tá aí na Filadélfia, reuniu 12 das 13 colônias, então olha só, o norte junto com o sul, e eles estavam começando a questionar tantas leis e tantas taxas, né? Então isso vai começar a ser uma marca, e eles vão querer uma representação no parlamento inglês, um representante da América do Norte no parlamento inglês. Sem representação não há taxação, no representation. Ou seja, os caras eles queriam que tivesse alguém para representar, mas espera lá, não tem ninguém da colônia lá no parlamento para pelo menos brigar pelos interesses. É claro que ao mesmo tempo George Washington vai ser o cara que vai organizar o exército colonial para que, se o rei não aceitasse essa proposta, já teria uma contrapartida. Você já sabe, eu também, mas todo mundo também sabe que a Inglaterra vai rejeitar essa proposta, não é? Então, não temos o que fazer, minha gente, para a luta, para o fight, se preparar para enfrentar esse BO. Segundo o Congresso da Filadélfia. E aqui já participa todo mundo, tá? As 13 colônias inteiras, e os integrantes vão chegar à conclusão de que a separação era a única via possível. Portanto, vão ter uma proposta de independência, vão fazer a Constituição ou a Declaração da Independência com Sir Thomas Jefferson, cara iluminista, um iluminista por excelência, liberal, que vai começar a escrever, né, as ideias dos norte-americanos no caminho da independência. Então, é claro, a independência declarada, minha gente, não era nada garantido, né? Então você tem um número de soldados ingleses e a Inglaterra não queria perder essas colônias, tá? Então por isso que a guerra vai durar por um longo período. Então olha aí, Guerra da Independência de 1776 a 1781. Percebam então que essas tropas coloniais, lideradas pelo George Washington, tiveram bastante dificuldade, eles não conseguiram resolver da noite para o dia. E é claro, eles vão contar, são poucos que precisam batalhar, mas você sabe, o inimigo, ou melhor, o amigo do seu inimigo, o inimigo do seu amigo, como é que é? O amigo do inimigo? Eu não me lembro mais. Mas o fato é de que espanhóis e franceses vão lutar do lado dos colonos na América do Norte. Então você vai ter americanos lutando lado a lado com espanhóis e franceses, tá, minha gente? Então, espanhóis, franceses ajudaram aos colonos da América do Norte a lutar contra os ingleses, tá bom? E aí a gente começa a perceber que não seria possível, então, sozinho os colonos conseguirem, tá? Então, a Declaração de Independência é um documento de suma importância para a história dos Estados Unidos, porque mostrava as intenções desses colonos, tá? É claro que a palavra povo não tinha o significado que tem hoje, mas o povo nesse período eram esses caras colonos que estavam à frente, né? Então eles vão escolher a bandeira
que vai dar essa conotação, a elaboração também da Constituição. Então, na época, só tinham 13 estrelas, né, minha gente? Porque eram 13 colônias, não se esqueçam disso, tá bom? We the people, nós o povo, é assim que começa a Declaração de Independência. E aí a gente começa a perceber, então, que é claro, a Inglaterra vai perder, né? E aí, como a Inglaterra vai perder, necessariamente, a gente vai começar a ter uma nova nação, The United States of America. Por que é The United States, my brother? Os Estados Unidos, né? Norte e Sul unidos. Aonde? Na América, né? E o que se deu a partir disso? Os cenas dos próximos capítulos. O que aconteceu com a América? América! Onde está você? América, o que aconteceu? Nós saberemos mais adiante, mas fim do século XVIII, né, minha gente? É isso. Uma nova nação que vai influenciar muito a América Central e a América do Sul e também o cenário internacional, global, sobretudo a partir da Primeira Guerra Mundial no século XX. Então é isso, minha gente. Dúvidas? Deixa aí no seu comentário, sugestões também de vídeos, você pode deixar aí. Quem sabe não ouvimos a sua sugestão e o próximo vídeo pode ser o seu. Thank you very much for watch this video. Bye bye, goodbye.